A gente fala sobre outro assunto agora, vamos falar sobre guerra comercial, porque o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e o ministro do Comércio chinês defendem multilateralismo neste contexto. A Luciana Verdolim chega com mais detalhes no 3 em 1 dessa sexta-feira. Lu, direto de Brasília. Fala mais pra gente sobre este encontro, Luciana Verdolim, entre o Brasil e a China, sobre a tão famigerada guerra comercial inaugurada por Donald Trump. Olha, e são os dois, né, ministros, Kobayashi, boa tarde para você, boa tarde a todos, que negociam com os Estados Unidos essa questão tarifária. O Brasil ainda está conversando com os norte-americanos, está conversando agora com os chineses. O ministro, né, o vice-presidente Geraldo Alckmin, admitiu, confirmou que a questão tarifária, a guerra comercial que a gente está vendo aí, capitaneada pelos Estados Unidos, foi um dos motivos dessa videoconferência. Discutiram também a questão envolvendo a reunião dos BRICS, né, dos gigantes em desenvolvimento. Vai ter reunião de cúpula em maio aqui em Brasília, e a necessidade de aumentar a relação bilateral entre os dois países, Brasil e China, levando-se em consideração que, por conta aí da taxação dos Estados Unidos, o Brasil aparece aí como um possível fornecedor para também o mercado chinês. O Brasil compra muito da China, quer vender muito também, e pode ser uma oportunidade. É o que está dizendo, por exemplo, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, que ao invés de ser um problema para o Brasil, essas taxações de vários países podem se transformar numa oportunidade do Brasil aumentar a potência internacional, aumentar as suas exportações. O presidente Lula não gosta muito de falar sobre isso, diz que ainda vai negociar com os norte-americanos antes de anunciar a tal da reciprocidade, né, de taxar também produtos norte-americanos, o que a China já fez. Foi taxada em mais de 125%, vai taxar também os produtos norte-americanos, e por isso vai precisar conversar mais, e o vice-presidente está fazendo esse caminho. Está conversando com os chineses, com os norte-americanos, e a diplomacia brasileira já avisou que o objetivo é conversar com todo mundo, é tentar negociar, ampliar o leque das nossas exportações. Muito obrigado, Luciana Verdolim, direto de Brasília, trazendo detalhes deste encontro entre o Brasil e a China por seus respectivos ministros de comércio, de indústria. O Alan Gani, a gente está falando desde o começo de que essa guerra toda pode gerar oportunidades ao Brasil. Você acha que este encontro entre o Alckmin e o ministro chinês já é um indicativo de que talvez a relação Brasil-China se desenvolva ainda mais? Fala pra gente. Olha, com certeza, mas para se intensificar ainda mais essa relação Brasil-China, e não só Brasil-China, por que não também Brasil e Estados Unidos, por que não também Brasil e países da União Europeia, é a gente fazer a nossa lição de casa, Koba. Por quê? Porque o capital, ele gosta de um ambiente previsível, ele gosta de estabilidade, e o Brasil tem muito risco. Tem risco institucional, que é o risco jurídico, as regras mudam aqui toda hora, você tem decisão tributária que já foi transitada em julgado, aí vale retroativamente, você tem o risco fiscal, que está ligado ao risco de crédito, de calote da dívida pública. Se a gente não fizer nada do ponto de vista fiscal, em alguns anos pode ter um calote da dívida pública. Portanto, é fundamental que a gente faça essa lição de casa, porque daí, naturalmente, o dinheiro vem para cá e a gente pode tirar mais proveito dessa relação com a China. O que você acrescenta, Segré? Que é uma oportunidade, não tenho dúvida nenhuma, Nelson. Falamos isso há muito tempo. Essa guerra comercial entre China e Estados Unidos, em que o foco dos Estados Unidos era China, é uma questão que pode abrir mercados que hoje não temos aqui no Brasil. E objetivamente, o produto que hoje nós vendemos à China são produtos primários. Temos no Brasil uma balança comercial extremadamente superavitária com China. Em comum, qualquer país tem uma balança superavitária com a China. Agora, quando a gente vai nos Estados Unidos, é muito difícil que nós consigamos vender para os Estados Unidos produtos primários que eventualmente China esteja vendendo. Se tiver algum, é uma oportunidade, porque vai ter uma taxação muito mais alta de produto chinês do que aqui. E, além do mais, está suspenso. Devemos lembrar que essa taxação adicional para produtos brasileiros e para outros produtos de países que não retaliaram está suspenso por 90 dias. Mas é uma oportunidade para, inclusive,
talvez, e vou falar no talvez porque é o pensamento que deve considerar o longo prazo, de vir aqui mais investimentos em função de atender o mercado americano. E não me chamaria a atenção que esses investimentos sejam chineses. Porque a China com o Brasil tem uma identificação ideológica com esse governo, tem dinheiro para investir, e quando um país como o Brasil tem mercado doméstico importante e ele tem opções de exportação ao mercado americano extremamente gigantesco, através de capitais chineses, a taxação americana não é para capitais chineses em outros países, pelo menos por enquanto. É uma taxação de origem chinês para os Estados Unidos. Isso quer dizer, se uma empresa chinesa investir aqui e desde o Brasil mandar os produtos para os Estados Unidos, não tem taxação adicional. Isso pode ser uma oportunidade para captar investimentos. Fala, Piperno. Essa guerra comercial ela vai ter sim desdobramentos e o mundo não voltará a ser o mesmo. Isso é fato, por mais que se retirem aí as taxações impostas a alguns países. Mas vai mexer para sempre com muitos setores. Por exemplo, eu e o Alan falamos muito nesses últimos dias sobre as indústrias de setores de alta tecnologia que abastecem o mercado americano. Muito bem. Inclusive os grandes players aí desse setor de tecnologia. Ora, são indústrias que não se sustentam sem as cadeias globais de produção funcionarem como já estão. Então não adianta mais falar, puxa vida, olha, a partir de agora vocês só vão comprar iPhone produzido nos Estados Unidos ou em países aliados. Não é assim que funciona. Até porque para vários produtos e vários setores, você tem que comprar semicondutores que ou são abastecidos por Taiwan ou em parte até para a China. Tem que buscar nesses mercados isso aí. Ver um carro, ele não é mais um produto made em qualquer país em 100%. Aliás, há décadas não é mais assim. E esses produtos mais modernos que todos nós consumimos, e principalmente o consumidor americano, mais ainda. Então, veja, a guerra comercial, eu acho que, por qualquer lado que você observe, que você tente avaliar, ela é muito pior para os Estados Unidos do que para a China. Por mais que a China possa eventualmente perder parte desse enorme superávit comercial com os Estados Unidos, a China, primeiro, ela seria menos impactada politicamente porque é uma ditadura. Não vai ter chinês na rua falando, tem que abrir porque o meu iPhone ficou caro. Isso não vai acontecer lá, mas pode acontecer em Nova York. Segunda coisa, as indústrias americanas, elas precisam de componentes que elas vão buscar em outras partes do mundo, até para que depois elas possam revender o produto acabado para o mundo todo também. Então é muito ruim para os Estados Unidos. Você estava concordando com o Piperno? Concordo, não, concordo. Porque a estratégia americana, né, a gente não sabe exatamente o que os Estados Unidos quer com isso, né, qual que é o objetivo final, se é reindustrializar, se é melhorar a balança comercial, enfim, mas é de alguma maneira atingir a China e reindustrializar os Estados Unidos. É isso que eu vejo. O problema é que com essas medidas protecionistas, você pode até atingir a China em algum grau, mas é aquele abraço de afogado, né? Você vai lá, né, salvar a pessoa que está se afogando e os dois acabam morrendo. Porque, concordo com o Piperno, é ruim também para os Estados Unidos. E vou além. O Peter Schiff, que é um economista famoso, inclusive grande entusiasta da escola austríaca, escreveu no Twitter recentemente que os Estados Unidos seriam mais prejudicados. Né? Por quê? Porque a China produz bens. E aí ele até é bastante irônico, falando os Estados Unidos está lá e o dólar é um papel moeda. Muito bem. O banco Goldman Sachs, banco norte-americano, com a escalada da guerra tarifária, revisou o crescimento da China de 4,5 para 4. O que isso atinge a China? De 4,5 para 4. No entanto, esse mesmo banco de investimento aumentou a probabilidade de estagflação dentro dos Estados Unidos. Então é o seguinte, uma guerra comercial
ambos os países saem perdendo, Koba. Inclusive o Xi Jinping, olha a ironia do destino, o Xi Jinping, membro do Partido Comunista, ele fala uma frase que é correta. Ele fala, numa guerra comercial, todos saem perdendo. Pois é, e agora eu quero entender de vocês, muito rapidamente, a participação do Geraldo Alckmin nesse contexto todo, sendo a voz brasileira neste diálogo com a China. Como é que você vê Gustavo Segré, Geraldo Alckmin, vice-presidente da República, que tem o seu nome sendo testado para o governo do estado de São Paulo? Mas é ministro de Indústria também, então tem lógica que ele participe, é uma pessoa mediadora, moderada, não vejo nada errado, ao contrário, me parece muito interessante que vai pelo caminho comercial. A outra é o caminho diplomático, que Alckmin não tem ingerência e que Itamaraty sempre se mostrou muito profissional nessa área. Você vê também, ô Piperno, não é só ali a função, está exercendo o trabalho de ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, não tem nada aí para se tornar um protagonista nessas relações, visando eleições 2026? Certamente, de todos os personagens desse governo e dos outros governos estaduais envolvidos, é quem mais tem experiência em lidar com isso. Por quê? Porque ele governou, foi o sujeito que mais tempo governou São Paulo até hoje. Então, ele governou o estado mais industrializado e o estado que mais se envolveu em comércio exterior até hoje. Então é óbvio que ele é, sim, alguém muito importante nessa negociação e alguém que sabe que onde o dólar sai, o yuan entra. Você concorda com a turma aí? Concordo, absolutamente. É só trabalho, eleições, não está nem aí. Quando chegar 2026 ele vê, porque ele está pontuando, inclusive, bem em algumas pesquisas aí para o governo do estado de São Paulo, principalmente em um cenário sem Tarcísio disputando reeleição. Sem Tarcísio ele foi muito forte, né, Koba? 4 vezes. 4 vezes, né? Ele carimbou aqui a imagem dele. Eu acho que essa ida para a vice-presidência da República, ocupando o ministério num governo do PT, arranhou muito a imagem dele com o eleitor aqui do estado de São Paulo. Mas é claro que... interior, né? Principalmente no interior. Num cenário com o Tarcísio, aí eu vejo que ele não teria chance. Num cenário sem o Tarcísio, aí eu vejo que as suas chances evidentemente aumentam. Agora, quanto à negociação, ele está correto, ele tem uma postura discreta, o que é muito bom nessas horas, e também tem bastante experiência, como o Piperno bem lembrou. Olha só, e ainda falando sobre a escalada da guerra comercial, a gente recebe o Luca Bassani porque a China aumentou as taxas contra os Estados Unidos da América. Luca, é a nossa cotação diária de quanto é que está a taxa hoje, porque cada dia da semana a gente tem uma novidade nesta taxação chinesa aos produtos americanos em relação aos produtos chineses. Fala pra gente qual é o número de hoje, Luca Bassani. Pois é, Kobayashi, boa tarde a você, a todos que nos acompanham aqui no 3 em 1, mais um anúncio, né, de um aumento nesta guerra, neste cabo de guerra entre a China e os Estados Unidos. Nós falávamos ontem que os americanos de fato estão cobrando 145% sobre os produtos chineses, né, 125% no tarifaço, mais 20% que já estavam sendo praticados, e agora a China respondeu com os mesmos 125%. Nós, inclusive, fizemos uma linha do tempo, né, que mostra todo este avanço durante os últimos meses, para mostrar como que os Estados Unidos e a China têm duelado desde que Trump assumiu a presidência. Isso demonstra, não sei se nossa direção separou o gráfico, mas mostra que desde o dia 1º de fevereiro nós temos os norte-americanos iniciando essa guerra comercial com 10%, já dobrando um mês depois, no dia 3 de março, enquanto que a China mantinha em zero a alíquota de maneira geral, obviamente cobrando pontualmente de alguns produtos, mas sem um tarifaço genérico. Aí no dia 2 de abril é anunciado o tarifaço para todos os países, saltou de 20% para 54%, lembrando que os 20% praticados mais 34% que foi anunciado, e a China em vermelho, como a nossa audiência consegue ver no gráfico, também retalhou com 34%. Nesta semana, 104% e a China 84%. E por fim, ontem 145% confirmado e a China confirmando hoje 125%. Ou seja, o Ministério das Relações Exteriores da China, o Ministério do Comércio, disseram que não vão se curvar para valentões. Utilizaram o termo em inglês bully para se referir ao governo norte-americano, ao próprio presidente Donald Trump, dizendo que, por enquanto, seguirão subindo as tarifas proporcionalmente, reciprocamente, àquilo que os Estados Unidos fazem.
O presidente Trump ontem disse que está disposto a uma negociação, mas que este movimento precisa ser feito a partir de Pequim e, segundo as fontes mais próximas da Casa Branca, isto não aconteceu até o presente momento, portanto, os mercados se preocupam com essa escalada. Nós sabemos que neste patamar acima de 100% de ambos os países já inviabiliza grande parte das transações financeiras para os bens de consumo que têm um valor muitas vezes pequeno e teriam que quase que duplicar o seu valor de mercado, né, o seu valor de venda para poder se tornar viável para as empresas, o que aumentaria a inflação e causaria um mal-estar generalizado em ambos os países. Obviamente que na semana que vem isso tende a continuar dominando os noticiários, tanto em relação à resposta dos mercados, que vão ficar agora paralisados, né, durante o final de semana, como também as negociações diplomáticas e qual será o primeiro dos titãs a fazer um gesto de comprometimento, seja os Estados Unidos, seja a China. Donald Trump quer que Xi Jinping faça esse primeiro passo, mas nós não sabemos o que irá acontecer, quais serão as pressões econômicas que vão determinar o futuro desta situação. Muito obrigado, Luca Bassani, diretamente da Europa, falando de Munique, nosso correspondente internacional, trazendo todos os detalhes aí sobre mais um anúncio feito pelo governo chinês a respeito desta guerra comercial, tarifa sobre tarifa. Obrigado, Luca. A gente se vê na programação da PAN. Quero a sua opinião, meu querido Gustavo Segré. 125% é o que anunciou agora o governo chinês, diante dos 145% anunciados pelos Estados Unidos. Aonde vai parar essa porcentagem em cima de porcentagem? Taxa para todo lado. E aí, Gustavo Segré? Eu te taxo, você me taxa, os dois nos taxamos. 125%, mas a boa notícia, parou por aí. Não teremos mais. É um despropósito. Quando você coloca uma taxa de imposto de importação, assim se denomina, imposto de importação, de 145%, 125%, coloque o valor que você quiser, que seja superior a 20%, você está tirando do mercado a origem desses produtos. Não tem como concorrer. Se você está produzindo aqui em São Paulo, Brasil, e eu estou produzindo em Buenos Aires, Argentina, e um país ao qual os dois estamos exportando, coloco uma taxa de 140% no teu produto, eu não preciso me preocupar mais. Você está fora do mercado, não tem como concorrer. Então, me parece que vai chegar uma hora, e não deve demorar, em que Xi Jinping e Trump se juntem. Vamos parar com essa palhaçada toda. O que a gente faz? E, na minha visão, eu há 35 anos trabalho com o comércio exterior, o objetivo é equilibrar a balança comercial. Para mim, esse é o objetivo. Porque tem quase $1 trilhão de superávit na balança comercial a favor da China desde 2001. No último ano foram 239 bilhões de dólares, é muito dinheiro. E quando engloba a questão das reservas internacionais chinas, que são muito elevadas, o que pode fazer a China? O que faz, ou o que fazia, agora não faz tanto, comprar títulos da dívida americana. Então, um dos maiores credores, Emirados Árabes é a parte da produção de petróleo, mas a China é muito credor dos Estados Unidos. E quando você é credor de algum país, fala, opa, peraí, corre o risco. Se imaginemos por um minuto, o Alan mencionava outro dia que Japão vendeu muitos títulos, China também vendeu. Mas imagina se por algum motivo China quisesse detonar com a economia americana. É só soltar os títulos da dívida americana que você vai gerar um impacto muito forte. Então me parece que tem a ver mais com essa questão de equilibrar a balança comercial. Em um minuto, Alan Gani, você acha que agora acabou? Mais do que isso não teremos? Não. Durante 4 anos a gente vai ver atritos aí, porque no final das contas essas duas superpotências estão disputando um espaço na hegemonia do mundo. Agora, os Estados Unidos não manda mais de uma maneira unilateral. Talvez muitos americanos tenham essa percepção de que o mundo é igual lá no início dos anos 2000. O mundo mudou, né? A globalização avançou a tal ponto, Koba, que é muito difícil você dar um passo atrás.
Piperno bem lembrou, as cadeias produtivas são muito interligadas hoje. Não tem mais como você desfazer isso. A China ganhou um protagonismo econômico muito grande, que é difícil de tirar, se reorganizou, é uma superpotência militar também, a Rússia é superpotência militar. Então a gente está numa ordem multilateral e agora só tem um caminho, que é a negociação. Não tem mais como voltar atrás. E o interessante é como isso, nessa semana principalmente, né, foi mudando dia após dia, né? É um anúncio aqui, uma reação lá, outra reação da reação. E aí o negócio foi escalando, aquele gráfico que nos trouxe o Luca Bassani, um gráfico impressionante que... Fala, Gani. Não, eu só queria um ponto em relação... 10 segundos. É rápido. Em relação a melhorar a balança comercial, a balança de transações correntes, em grande parte, ela está disfuncional para os Estados Unidos porque os Estados Unidos é extremamente gastador.